O arrependimento de quem trocou a Irlanda por Portugal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu tenho um blog de viagem chamado Tô Longe de Casa, www.tolongedecasa.com, se você quiser ver, tá aqui em algum lugar. E hoje eu vou falar, fazer um vídeo diferente, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive quando eu troquei a Irlanda por Portugal. Não foi agora, mas foi nesse ano, foi em abril e maio desse ano, eu passei um tempo lá em Lisboa. E eu quero dar o meu depoimento, né? Mas assim, antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não tô falando isso pra desanimar ninguém de ir pra Portugal. Não, eu não tô falando isso. Tô falando que eu vou te dar a minha experiência, né? E o comparativo que eu tô fazendo não é pra todo mundo. Eu tô fazendo um comparativo entre Irlanda e Portugal. Eu não tô fazendo um comparativo entre o Brasil. Se eu tivesse saído do Brasil, nunca tivesse ido pra Irlanda e tivesse ido direto pra Portugal, talvez a minha experiência poderia ter sido diferente. Então assim, ao contrário de muitos que saem do Brasil e vão para Portugal, eu saí da Irlanda depois de 4 longos anos e inventei de ir para Portugal. Por diversos fatores, né, que não cabe eu falar aqui no vídeo, mas por vários fatores eu falei que quero ir para Portugal, vou tentar pegar a residência lá pelo contrato de trabalho, né, que dizem que você entra como turista, acha um trabalho, com um contrato de trabalho, pode aplicar para residência, pegar o cartão de residência, depois de 5 anos você pega o passaporte e é cidadão europeu. Muito fácil na teoria, né? Então eu achei que eu poderia fazer a mesma coisa e meti as caras. E quebrei a cara. Eu achei que eu tava preparado já pra ir pra Lisboa, né? Achei que eu tinha um dinheiro bom e tudo mais, mas eu fiz uma viagem antes de chegar em Lisboa. Eu fui pro Egito, pra Grécia e pra Itália, então metade do meu dinheiro já tinha ido embora. E quando eu cheguei em Lisboa, eu cheguei muito confiante, achando que ia tudo dar certo, né? Ainda tenho um dinheiro razoavelmente guardado bom, falo português, espanhol e inglês, então eu vou conseguir um trabalho, vou conseguir as coisas, né? E não é bem assim que a banda toca. Quando eu cheguei em Lisboa, eu fiquei meio que deslumbrado pela cidade, porque a cidade é linda, é tipo 20 vezes maior que Dublin, na Irlanda. Mas aquela excitação durou tipo uma semana, mais ou menos, até eu cair na real de que vamos correr pra vida, né? Então assim, tudo é muito burocrático, primeiro que eu achei em Portugal. Eu acho que é uma herança, né, que o Brasil herdou de Portugal, é a burocracia. E eu já dei de cara com essa burocracia vários lugares que eu fui, vários documentos que eu tive que emitir, né? Eu vou começar falando de um documento que eu precisei emitir. Eu não vou falar de tudo, porque é uma lista imensa, então eu vou falar só de algum. Então assim, por exemplo, existem vários documentos que quem vai para Portugal para trabalhar e querer morar lá precisa emitir. Um deles é chamado de NIF, número fiscal, que é tipo um CPF da gente, que é tipo o CPF deles lá. Você tem que emitir o NIF, porque sem o NIF você não faz nada. Todo mundo pode emitir, qualquer pessoa pode emitir, só que para emitir o NIF não é tão simples. Você não pode chegar simplesmente lá, oi, quero meu NIF. Você precisa, na verdade, de 2 pessoas portuguesas, né? 2 pessoas que moram em Portugal, que têm residência portuguesa, nacionalidade portuguesa, para poder assinar o documento para você, para ser como se fosse o seu... como é que é o nome, gente? Um dependente, quando você depende dessa pessoa, sabe? Então, precisa mais ou menos disso. Sem essas 2 pessoas para assinar, você não consegue emitir o NIF, e sem o NIF você não consegue fazer nada. Então, é aquela coisa, você tem que ir lá na Finanças, que é tipo um órgão público de lá, e você tem que pegar a fila imensa, e aí você tem que tirar a senha, esperar a sua hora de atendimento para poder ir lá e emitir o NIF. E você tem que levar 2 portugueses para assinar para você. Tem muita gente que não tem 2 portugueses, vai sozinho, não conhece ninguém. E aí tem muito brasileiro lá que cobra por isso, né? Então tem gente que cobra 50, 100 euros. Você me paga isso e eu assino pra você. Que eu acho uma filha da putagem, porque já que, né, é um documento de graça, gratuito, que você não precisa pagar. Eu não precisei de 2 portugueses, porque como eu já morei na Irlanda, eu já morava na Irlanda, eu tinha residência lá, eu tinha residência, eu falo, endereço, eu tinha um endereço lá e eu tinha um comprovante de endereço, mais o visto, meu visto irlandês, mais o PPS, que é o Personal Public Service, que é como se fosse um CPF da Irlanda também. Então eu mostrei esses documentos pra moça e ela falou que dava, que eu não precisava de ninguém pra assinar pra mim. E ela emitiu meu NIF, eu tirei meu NIF na hora. Foi a única coisa que deu certo pra mim em Portugal, foi o NIF, na verdade. Essa é a primeira parte burocrática, né, do NIF. A segunda parte burocrática, que eu vou dar exemplos aqui de outros documentos. Por exemplo, tem um documento chamado Recibo Verde, que é basicamente uma atividade autônoma. Vamos supor que você não acha emprego. E em Portugal, como no Brasil, quando você consegue um emprego, você tem um número de NIS, que é o número de INSS no Brasil. O NIS em Portugal, como se fosse o INSS.
E você precisa desse número para arrumar um emprego, né? Caso você não tenha esse número, a empresa tem que providenciar isso para você. Muitas empresas não gostam de providenciar. Então, como é que o jeitinho que a gente faz lá para conseguir esse número sem ter que estar trabalhando na empresa? A gente tira recibo verde, que é como se fosse uma atividade autônoma, que você vai lá nas finanças, dá entrada no recibo verde, e aí com o recibo verde você pode ir na Segurança Social e dar entrada no seu NIS, no número de Segurança Social. Quando você faz isso, demora mais ou menos 2 a 3 meses para o teu NIS chegar no teu endereço. E aí você já tem um número de segurança social e aí você já pode, digamos assim, arrumar um emprego, né? Que aí a empresa não vai precisar providenciar esse número para você porque você já vai ter esse número, então agiliza mais as coisas. O recibo verde, tecnicamente você pode ir lá nas finanças e solicitar. É uma atividade autônoma, então você mesmo paga para você mesmo, tá? E você passa 1 ano sem ter que pagar uma taxa em cima disso. Depois de 1 ano você começa a pagar a taxa. Então se você está abrindo o recibo verde só para tirar o NIS, você não pode esquecer de fechar ele assim que você consegue o seu número de segurança social. Quando eu fui tentar tirar o meu recibo verde, a mulher não deixou. Ela disse que eu teria que estar pelo menos 6 meses em Portugal para poder abrir um recibo verde. Então eu não consegui. Mais ouvir história de gente que conseguiu. Então eu não sei até que ponto é verdade ou até que ponto a boa vontade do atendente vai, né, pra te ajudar. Outra coisa que tem também que é bem chato, burocrático, é solicitar a entrada no país. Então vamos supor que você está indo para Portugal e você saiu do Brasil direto para Lisboa, não fez escala em nenhum outro país, entrou por Lisboa, Porto, Faro, não sei, pegou o carimbo ali de entrada no passaporte que você chegou em Portugal, tá ótimo, você já tem entrada no país e você não precisa. Agora, se você está saindo do Brasil ou de qualquer outro país e está entrando por um outro país da União Europeia, Espanha, França, Grécia, não sei, e aí você não vai ter imigração quando você for para Portugal, você vai ter o carimbo de entrada do país que você está chegando. E esse carimbo não vale em Portugal. Então, se você não tem um carimbo de entrada em Portugal, você tem que fazer a entrada no país. Você tem que ligar no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vulgo imigração. Você tem que ligar lá e marcar um horário, né, para você pegar o seu carimbo no passaporte. Tecnicamente, você tem que pegar esse carimbo em até 3 dias úteis depois do dia que você entra em Portugal. Senão você paga uma multa de 30 euros por dia cada dia que você fica sem um carimbo. Mas nunca tem horário agendado, né, para daqui a 3 dias ou 2 dias. Os horários que o CEF tem é sempre para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então aí você já vai esperando, né? E sem esse carimbo no passaporte você não consegue dar a entrada de residência. Outra coisa bem burocrática também, não tão bem burocrática, mas é um saco, é um negócio chamado atestado de morada. Atestado de morada é como se fosse um comprovante de residência, que não é um comprovante de residência. Para você tirar o atestado de morada, você tem que pagar 10 euros e você precisa apresentar um comprovante de residência. Só que quem chega sem documento nenhum, pouco provável vai conseguir um contrato de aluguel, de arrendamento, nome, né? Então não vai ter um comprovante de residência, não vai ter nenhuma carta, né? E se uma pessoa que não tem documento não consegue tirar o atestado de morada. E aí o que eu fiz? Eu tinha um banco na Europa e eu fui lá no site, alterei o endereço pro endereço que eu tava em Lisboa, e eles me mandaram uma carta, eu tinha ali um comprovante de residência, né? Teria que ser. Aí eu fui na prefeitura do lugar que eu tava morando, que era Alfama, ali em Lisboa. Você tem que ir na prefeitura, tá, da área que você está morando para tirar esse atestado de morada. E você tem que mostrar um comprovante de residência. E eu mostrei esse comprovante do banco, a mulher custou aceitar, uma mulher meio arrogante, mas aceitou. E aí, depois de um tempo, chegou a cartinha lá, que era um atestado de morada, que nada mais é um papel que fala que você mora ali. E eu achei assim que esse atestado de morada ia servir como um comprovante de residência, já que eu não tinha contrato de aluguel, não tinha contrato de trabalho, ia servir como comprovante de residência oficial em Portugal. E não é bem assim. Quando eu tirei o atestado de morada e eu fui nas finanças para tentar mudar o endereço do meu NIF, que estava o endereço da Irlanda, a mulher falou: não, a gente não aceita atestado de morada, tem que ser contrato de trabalho ou contrato de aluguel. Aí eu falei: fudeu, porque eu não tenho nenhum nem outro. Acabou que o meu endereço do NIF ficou no endereço da Irlanda, tá até hoje lá nesse endereço. Então assim, essa é a partezinha meio que burocrática e chata. Eu só falei algumas opções, tá? Não falei todas. Eu não vou falar que na Irlanda não é tão burocrático também, porque foi um pouquinho, sabe? Mas é bem mais simples. Outra coisa que eu achei bem diferente é mercado, supermercado. Em Portugal é caro, sim. Talvez não seja caro se você sai do Brasil e chega em Lisboa, ou o que for. Comparado aqui na Irlanda, o supermercado é caro sim, tá? Eu tava comparando os preços e, por exemplo, tinha uma bandeja de queijo que eu costumava comprar na Irlanda, que na Irlanda custava 1,39 € e em Portugal custava 2,29 €. A mesma bandeja, a mesma quantidade de gramas, mesma marca. Não sei
por quê. Tem também em Portugal e na Irlanda é muito comum cogumelo, né? Cogumelo branco, fresco, que em Dublin custava 99 centavos e em Lisboa nada mais, nada menos que 2,99 euros. Eu lembro que eu ia no mercadinho lá perto de casa e eu ia com 20, 25 euros e eu não conseguia encher uma sacola de comida direito. Na Irlanda, com 25, 30 euros, eu consegui encher uma sacola grande ou 2 sacolas pequenas cheias e dava comida pra semana toda. Mas em contrapartida, comer fora em Lisboa já é barato, né? Se você vai num restaurante, uma garrafa de vinho, algo assim, é muito, muito, muito barato. Uma garrafa de vinho em Lisboa, por exemplo, 1 euro, 2 euros, mas ninguém vive só de vinho. Outra coisa que tem também é aluguel em Portugal. Ok, aluguel em Portugal é muito mais barato do que na Irlanda, né? Por exemplo, na Irlanda você não acha um quarto single, um quarto de solteiro, por menos de 800 euros no centro da cidade. Você não vai achar isso nunca. Mas em Portugal, no centro de Lisboa, você já acha ali um quarto individual por volta de 300 euros, 400 euros, que é barato comparado à Irlanda, mas não é barato comparado ao salário de Portugal, que é de 600 euros no mês. Com desconto, vamos supor que tem 500, você paga 400 de aluguel, tem 100 aqui, ó. E outra coisa que também é bem difícil lá em Lisboa é você conseguir um contrato de arrendamento, que é um contrato de aluguel. Onde eu morei, por exemplo, a mulher não quis me dar. Podia fazer, eu ia reclamar, eu ia dormir na rua? Não, né? Fui lá morar, mas ela não me deu nenhum contrato de aluguel. E muitos dos lugares que dão o contrato de aluguel, de arrendamento lá em Lisboa, eles já pedem um adiantamento. Geralmente você paga o aluguel, você paga um depósito, né, do mesmo valor do aluguel, tipo um calção. E alguns senhorios, alguns donos de casa, eles pedem tipo 6 meses avançados de aluguel. É bom porque você já pega o contrato de aluguel, mas são 6 meses, né, que você já vai pagar assim de uma vez. E outra coisa que eu achei horrível lá em Portugal é o salário. O salário em Lisboa não é tão bom assim comparado na Irlanda. Por exemplo, na Irlanda, quando eu fazia 40 horas, eu tirava mais ou menos uns 1.450 euros por mês, né, um mínimo assim. Em Lisboa, em Portugal, o salário mínimo é 600 euros por mês. Mais os descontos, vamos colocar aí 500, 550 euros por mês. Se você não trabalha numa área assim, digamos, especializada, tipo TI ou marketing. Se você vai fazer um subemprego, trabalhar em shopping, é isso que você vai conseguir, 600 euros por mês. Então, assim, é um salário baixo comparado, né? Mas tem gente que consegue viver, eu não sei como. Porque quando eu fui da Irlanda pra lá, eu já tinha um padrão de vida que eu tive que diminuir e eu não me adaptei. Então, assim, o salário é baixo e conseguir um emprego não é fácil se você é um turista. Por exemplo, eu fiz muita entrevista lá e quando chegava no final eu falava, mas você tem cidadania? Mas você tem passaporte? Você tem residência? Não, tchau. Então, a maioria dos empregos que eu fiz entrevista era isso. Então, assim, trabalho não é fácil. Tem trabalhos, tem gente que dá o contrato, tem gente que consegue, eu não vou te falar que é impossível, porque não é, mas é difícil, tá? Pelo menos em Lisboa é bem competitivo. Eu consegui no hotel lá, que o dono era um brasileiro, insuportável, nojento, eu não vou falar o nome do hotel. Ele e a mulher dele é uma peruazona lá que ficava olhando assim dos pés à cabeça. Eu aqui nojo desse povo. E aí ele era num hotel lá que eu trabalhei na recepção. Eu trabalhei na verdade 1 semana, porque eu falei, não vou ficar aqui, eu não sou obrigado a me submeter a isso. E ele nem me pagou, pra te falar a verdade, e nem vai pagar. E aí ele falou assim, me contratava, mas não ia me dar contrato de trabalho. Que se eu quisesse, eu teria que abrir um recibo verde e fazer tudo por minha conta. Lá é muito patrão querendo explorar, então se prepara, porque se você não tem documento, você não tem direito trabalhista. E eu também tinha até feito uma tabelinha aqui de gastos que eu tive em Portugal, baseado no salário de 600 euros. Eu tinha um aluguel de 300 euros, minhas contas de água, luz e internet saíam por volta de 30 euros por mês, internet celular saía por volta de 23 euros por mês, que também é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre o celular. Transporte era 30 euros por mês. E alimentação tava saindo na faixa de 120 euros por mês. 120, 130 euros por mês. Total aí de 503 euros. Colocando que o salário é de 600 euros, sem desconto, me sobrariam 97 euros pra mim. Se você pretende ir para juntar dinheiro, eu não acho que você vai juntar dinheiro. Celular lá é uma coisa que, comparado aqui, também não gostei. Na Irlanda, o plano de internet que eu usava era 20 euros por mês. Eu colocava 20 euros e eu tinha internet limitada o mês inteiro. Podia usar quanto quiser. Lá em Lisboa, eu
coloquei um chip de celular também lá. O valor era 23 euros por mês, mas esses 23 euros por mês eram divididos entre 15 e 15 dias. Então eu só podia fazer a recarga no dia 1º ou no dia 15. Se eu fizesse recarga no dia 1º, durava até o dia 15. Se eu fizesse recarga no dia 15, durava até o dia 30. Só que o problema é, se eu não fizer recarga no dia 1º e eu faço no dia 10, por exemplo, carrego 11 euros e 15 centavos no dia 10, ele só vai até o dia 15. Ele não dura 15 dias a partir do dia 10. E aí você tem que carregar tudo de novo. Então eu achei bem chatinho. Transporte é barato porque o cartão lá, Viva Lisboa, eu acho, ele custa 30 euros. Então assim, você carrega ele por 30 euros e você pode pegar ônibus, trem, metrô, o que for na área de Lisboa. Em Dublin, este mesmo cartão custaria em torno de 80 euros para estudante e você só pode pegar um ônibus. Se você quiser incluir um trem, você vai pagar uns 100 e porrada, mais ou menos. É bem caro em Dublin. Mas assim, basicamente, eu cheguei em Lisboa, eu tirei o meu NIF, eu achei uma casa, mas as coisas começaram a dar errado na questão de trabalho, né? Não consegui achar um trabalho, a maioria dos trabalhos não queriam dar contrato de trabalho, tinha gente querendo oferecer bem menos do que o mínimo, tinha gente que queria que eu trabalhasse sem hora pra acabar, então assim, não. Mas eu tô falando dessa experiência de mim, Leonardo, tá? E minha experiência em Lisboa não foi das melhores porque eu fui com excesso de confiança, né? Eu fui achando que eu já tinha morado fora, eu falava idiomas, enfim, ia dar tudo certo, ia ser perfeito. E não foi bem assim. E também pelo o tipo de vida que eu tava tendo em Dublin. Eu tava tendo uma vida muito calma, eu tava trabalhando só 3 vezes por semana, né? E ainda assim consegui um dinheiro bom pra me manter. E em Lisboa eu tinha que trabalhar, se eu quisesse, de segunda a segunda, sem hora pra terminar, né? Então, assim, eu não tava acostumado com aquele baque. Eu fui muito bundão, na verdade, né? Eu devia ter aproveitado mais, mas não. Então, eu preferi dar um tempo, mas eu não desisti de Lisboa ainda, eu quero voltar. Não Lisboa, Portugal. Talvez eu vá pro Porto a próxima vez, talvez eu tente ir já com um visto de estudante, que ajuda muito você já ter um visto, né? Já é tipo meio caminho andado. Eu acho que a minha dica seria assim, se você tá querendo ir pra Portugal, vai com algum visto. Paga um curso de alguma coisa, só pra você ter um visto, pra ser mais fácil pra ti, sabe? Porque aí como turista, sem documento nenhum, não é tão simples assim. E é isso, eu dei a minha experiência aqui, tá? Falei como é que foi, como é que eu fiz isso, como é que foi a minha experiência em Portugal. Eu não tô falando que todo mundo vai ser assim, principalmente de quem vem do Brasil, porque é uma experiência totalmente diferente. Você tá indo pra Portugal, vá com força, vá de cabeça, encare todos os desafios que você consegue, tá? Eu fiz um textozinho, já tem um tempinho, né? Porque eu fui pra Lisboa em abril, maio, e eu fiz um textozinho sobre isso. Ele se chama O Arrependimento de Quem Trocou a Irlanda por Portugal. Tá lá no meu blog, www.tolongedecasa.com. Você pode dar uma lida nesse texto, ele tá bem mais completinho. Eu tentei explicar, deixar bem mais mastigado, sabe, sobre as coisas. Lá no blog também tem outras coisas em relação a Portugal, fui nos lugares aos redores de Lisboa, Cabo da Roca, Sesimbra, a Praia Ribeiro do Cavalo também, que é bonita pra caramba. E tá tudo escrito lá no blog. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida e ver tudo direitinho lá, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, você deixa seu like. Se você tem dúvida, você me pergunta aqui embaixo. Já tem um tempinho que eu voltei de Portugal, talvez as coisas tenham mudado lá, mas eu acho que eu posso te responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.